direto da redação. São 3h16 minutos. Os pacientes com marca-passo terão regras para dirigir veículos. Diretriz também vai orientar em que condições as pessoas com esses dispositivos cardíacos que são implantáveis podem tirar ou renovar a carteira de habilitação. A gente vai conversar com a coordenadora de estimulação cardíaca artificial e médica da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, doutora Silvana Nishioka. Doutora Silvana, boa tarde. Boa tarde, Mia, como vai? Tudo bem. Doutora Silvana, o que a senhora achou aí dessa nova regulamentação aí com relação a pacientes com marca-passo dirigirem veículos? A nossa preocupação maior se relaciona aos pacientes que têm como atividade profissional a direção e ser portador de um dispositivo. Então, essa diretriz veio para regulamentar, na verdade, as orientações do médico cardiologista junto com a Abramet, né, que seria a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, os médicos que fazem a renovação da carteira e que possam fornecer, então, informações melhores para os pacientes. Certo. E a senhora falou aí daqueles que são motoristas profissionais, né? Porque o que pode acontecer com uma pessoa, qual que é a diferença aí, né? De uma pessoa que tem o marca-passo para quem não tem? Na verdade, a gente tem dispositivos que são mais complexos que só o marca-passo, que nós chamamos de desfibrilador, para a reversão das arritmias cardíacas. E pacientes que dirigem profissionalmente, eles dirigem cerca de 3.000 horas por ano, às vezes passam de 8 a 12 horas por dia dirigindo. Utilizam transportes de alta tonelagem, então, de maior risco para um acidente. Embora a incidência geral de acidentes são baixas nesses indivíduos, na população geral, e nesses indivíduos portadores de desfibrilador. Mas um acidente tem uma consequência trágica, né? Uhum, certo. Cerca de 4%, né, dos acidentes fatais são causados por doenças do motorista, né? E os problemas cardiológicos, imagino, são as principais causas aí desse mal-estar. Sim. Isso, a doença coronariana que motiva o infarto do miocárdio e arritmias cardíacas consequente a isso, é a doença mais comum, a primeira nos países desenvolvidos e a quarta nos países subdesenvolvidos. Uhum, certo. E entre as outras diretrizes aí desse texto também muda, né? Aumenta aí o tempo que a pessoa, depois que for submetida a essa cirurgia, pode voltar a dirigir. Na verdade, o tempo, tanto nas diretrizes brasileiras quanto nas internacionais, europeias ou americanas, ela tem reduzido ao máximo, de acordo com os estudos, na faixa de maior risco, que estão em torno dos 3 a 4 primeiros meses depois do implante, onde a recorrência dos eventos de arritmias malignas podem ocorrer com mais frequência, com maior frequência. Uhum. Doutora Silvana, imagino que aqueles pacientes, né, que têm arritmias cardíacas, às vezes nem sabem e não têm um marca-passo ou nenhum aparelho aí, né, de estimulação cardíaca artificial, eles correm até mais riscos de ter um mal súbito do que aquele que tem já o marca-passo ou não? Essas diretrizes, elas estão abrangendo não somente pacientes com dispositivos, elas abrangem pacientes com arritmias cardíacas e dispositivos, onde consta toda uma orientação para o médico que vai, então, renovar essa carteira, como proceder na presença de arritmias que são com baixa taxa de malignidade e aquelas que são malignas, tanto para candidatos a esses dispositivos, quanto aqueles que ainda não preenchem critérios para o implante de algum desses dispositivos. Certo. Então, é uma diretriz completa. Em outros países, como que funcionam aí essas regras para quem tem marca-passo com relação a dirigir veículos? É muito semelhante. Assim, existem países como a Inglaterra, por exemplo, que eles já têm, Estados Unidos também, eles já têm um contato do próprio cardiologista direto com o órgão que regulamenta a possibilidade de dirigir ou não. Então fica mais fácil. Hoje no Brasil, a gente ainda, por enquanto, dá uma orientação para o paciente, dá uma cartinha, mas muitas vezes isso não tem uma continuidade. Então a gente não sabe se esse paciente segue as nossas orientações ou se eles omitem essa informação, na maioria das vezes por receio. Porque dirigir hoje numa cidade como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, são cidades grandes, o meio de transporte, o carro é um meio de transporte como sobrevivência e não como lazer somente, né?
Certo. E com relação, por exemplo, a detectores de metais, como que funciona essa? Existe alguma legislação? A pessoa que tem o marca-passo, ela apresenta uma documentação para não ser parada em aeroportos, em bancos? Na verdade, não ser parada. Vamos dizer assim, ser avaliada de uma outra forma, né? E existe a carteirinha, eles portam uma carteirinha de identificação, existe orientações somente, não existe ainda uma regulamentação, os estudos são dirigidos mais para o marca-passo, para o desfibrilador ainda falta um pouco de estudos em seres humanos para isso, os estudos são muito in vitro, né, ou experimental, a gente não tem ainda grandes informações, mas o que a gente orienta, porque você é obrigado a dar uma orientação geral para o paciente, né, não pode particularizar, é que todos eles se identifiquem e que, na medida do possível, seja feita uma avaliação mais individualizada, né? Isso tanto em relação a bancos como em aeroportos? Isso, tanto em bancos quanto em aeroportos. Perfeito. A gente conversou com a doutora Silvana Nishioka, ela que é coordenadora de estimulação cardíaca artificial e médica da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Obrigada, viu, doutora Silvana? Obrigada, Mia. Boa tarde.